É oficial, começou a construção da controversa mega-cidade linear chamada The Line, que faz parte do projeto mais ambicioso da Arábia Saudita, a Cidade Neon. Um recente vídeo que apareceu nas redes sociais mostra várias escavadoras cavando uma ampla trincheira linear no vasto deserto no noroeste da nação árabe. Dentro dessa trincheira, estão sendo construídas as fundações para a cidade. Está planejada para ter cerca de 160 quilômetros de extensão. Quando o projeto foi anunciado em 2017, ele gerou constantes surpresas devido a propostas extravagantes, como táxis voadores e robôs domésticos. Mesmo arquitetos e economistas questionaram sua viabilidade. As pessoas estavam convencidas de que se tratava apenas de um projeto de fantasia utópica que nunca seria construído. No entanto, avançando até hoje, o trabalho nesta cidade futurista está em andamento. As imagens capturadas por drones revelam parte do extenso local, mostrando as fases iniciais da construção da cidade. O vídeo exibe centenas de caminhões e máquinas trabalhando no meio do deserto, preparando o terreno para a construção. De acordo com as renderizações anteriormente divulgadas, The Line terá 160 quilômetros de extensão, 500 metros de altura e 200 metros de largura. No entanto, ao analisar de perto as imagens da construção, a largura da trincheira escavada não parece corresponder às medidas propostas. As imagens divulgadas há alguns meses mostram grandes áreas de parques, rios, cachoeiras, complexos esportivos, espaços residenciais e comerciais dentro desta estrutura massiva. Os 200 metros equivalem aproximadamente ao tamanho de 2 campos de futebol americano, e a trincheira vista nas imagens dos drones é muito menor. O tamanho real de The Line idealmente deveria ser 3 vezes maior do que essa trincheira. Portanto, há motivos para acreditar que essa escavação pode ser apenas um trabalho preparatório para o sistema de transporte de alta velocidade subterrâneo planejado para ser construído ao longo da extensão da cidade. The Line é, sem dúvida, o projeto mais dramático no mundo da arquitetura e construção atualmente. Foi projetado para abrigar 9 milhões de pessoas e será mais alto do que o Empire State Building, com uma gigantesca fachada espelhada e elegante. A cidade funcionará inteiramente com energia renovável, com a ajuda da inteligência artificial, e não terá estradas, carros ou emissões de carbono, tornando-se uma cidade totalmente sustentável. Até o momento, a cidade só existe em um site e em um comunicado à imprensa, feito pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman. Apesar do anúncio chamativo, muitos especialistas em design acreditam que a tecnologia para uma cidade desse tipo ainda não existe. De acordo com as propostas, The Line é projetada como uma série de comunidades únicas e será organizada em 3 dimensões de movimento: para cima, para baixo ou através, um conceito conhecido como urbanismo de gravidade zero. As 3 camadas incluem um nível de superfície para pedestres cheio de parques e espaços abertos, uma camada de superfície inferior e uma espinha dorsal de transporte subterrâneo, que consistirá em trânsito ultra-alta velocidade. A proposta afirma que todos os serviços diários seriam acessíveis a pé dentro de 5 minutos de cada ponto em The Line e que as viagens entre os pontos no trânsito de alta velocidade não levariam mais de 20 minutos. Segundo alguns especialistas, esses objetivos são inviáveis para sustentar esse nível de transporte público, pois The Line exigiria pontos maiores capazes de acomodar mais pessoas. Além disso, não está claro se a tecnologia para o sistema de trânsito de The Line já existe. Viajar 160 km em 20 minutos exigiria uma velocidade de 480 km por hora, superando em muitos trens de alta velocidade existentes. Os trens Eurostar na Europa viajam a cerca de 300 km por hora, e alguns dos trens de alta velocidade da China atingem velocidades de 380 km por hora. Teoricamente, a tecnologia Hyperloop, em desenvolvimento por Elon Musk, poderia realizar a jornada, mas mesmo essa tecnologia ainda está pelo menos a 1 década de distância do uso. Por trás de toda a inovação, alguns veem este projeto como a jogada de marketing mais cara da história, destinada a distrair o mundo de uma dura verdade. Embora a narrativa dominante seja que a Neon está sendo construída em terras intocadas, a área na verdade faz parte da costa do Mar Vermelho, que há muito tempo é uma das regiões mais negligenciadas da Arábia Saudita. De fato, existem várias cidades que já existem e abrigam 20 mil pessoas, que fazem parte de uma tribo nômade conhecida como Houtat. Não há lugar para eles nos planos da Neon, e em abril de 2020, o governo saudita planejava tomar as terras dos Houtat, que tem cultivado nesta província por várias gerações. Um dos membros que se recusou a entregar suas terras ancestrais acabou sendo morto pela polícia, e logo após sua morte, isso gerou uma onda de críticas de defensores dos direitos
humanos. Muito recentemente foi relatado que mais 3 membros da tribo foram presos por protestar contra sua desocupação forçada e foram condenados à morte. Embora a remoção forçada de povos indígenas possa parecer um grande obstáculo, é apenas a ponta do iceberg. O clima desértico da Arábia Saudita é caracterizado por um fator em particular: calor extremo. Para combater isso, os espelhos do lado de fora dos arranha-céus refletiriam o calor para longe dos prédios dentro de The Line. Isso poderia criar todas as consequências, já que, dadas as dimensões enormes que esses espelhos teriam que ter, áreas onde o sol é refletido pelos espelhos duplicariam o calor e objetos nas proximidades possivelmente derreteriam. Além disso, especialistas em planejamento ambiental criticam o projeto, pois a dimensão e o comprimento da linha de espelhos poderiam perturbar as rotas das aves migratórias. Não apenas isso, vários animais selvagens seriam deslocados e a dinâmica do fluxo de água subterrânea seria afetada. Considerando o tamanho enorme de The Line, seria impossível construir um prédio de 500 metros de altura com materiais de baixo carbono. A construção da linha exigiria uma quantidade fenomenal de aço, vidro e concreto. Apesar de ser livre de emissões de gases de efeito estufa e operar com 100% de recursos renováveis, sua construção produziria mais de 1,8 bilhão de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a mais de 4 anos de emissões de carbono de todo o Reino Unido. Isso contrariaria grande parte das propostas de iniciativas verdes. Para construir The Line e ver sua conclusão, a Arábia Saudita terá que superar desafios internos e externos em termos de viabilidade financeira e técnica. O maior desafio econômico é que a Arábia Saudita não conseguiu atrair muitos recursos financeiros e investimentos de governos estrangeiros e empresas, devido a muitos países ocidentais e empresas boicotarem o reino, devido a registros de violações dos direitos humanos. Embora o plano inicial fosse concluir a NEOM até 2030, com um orçamento de 500 bilhões de dólares, alguns relatórios afirmam que a cidade pode não ser concluída até 2050, o que provavelmente aumentaria significativamente os custos. Prevê-se que o projeto inteiro, incluindo The Line, custará ao reino $1 trilhão. O projeto é financiado pelo Fundo de Investimento Público, o Fundo de Investimento Soberano do Reino. Exceto por discussões com algumas empresas estrangeiras, incluindo as russas, Riad não teve sucesso em outras parcerias financeiras para The Line. A viabilidade financeira do Fundo de Investimento Público é altamente dependente das exportações de petróleo do reino, um mercado que tem se mostrado volátil nos últimos anos em um país onde cerca de 60% de seus recursos financeiros vem do petróleo. O financiamento deste megaprojeto provavelmente enfrentará altos e baixos. O projeto também exige superar os desafios tecnológicos que a Arábia Saudita não pode superar sozinha. Adotar tecnologias avançadas em design urbano que atrairão a atenção dos futuros residentes da cidade e investidores é vital. Caso contrário, The Line se juntará a uma longa lista de cidades inacabadas em todo o Golfo. A cidade econômica do Rei Abdullah, uma metrópole e porto com um investimento de 10 bilhões de dólares, abriga menos de 10 mil pessoas após 10 anos, apesar de uma população projetada de 2 milhões. Há também o projeto Waterfront em Dubai, a Cidade Azul em Omã e possivelmente o mais infame, as Ilhas do Mundo em Dubai, que estão afundando de volta no mar. Portanto, a pergunta permanece: a NEOM oferece algo que a protegerá do mesmo destino? Esta cidade do futuro ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento, então parece cedo demais para dizer se a metrópole de 160 quilômetros de comprimento se tornará realidade. É uma iniciativa audaciosa que estabelece um alto padrão para imaginar como as cidades do futuro deveriam ser, e somente o tempo dirá se isso é totalmente possível.